Ei, lindeza, não desperdice a sua vida. Eu levei mais de 35 anos para entender o que eu vou te contar aqui em alguns minutos. Eu sou Marquito, sou professor de pintura terapêutica. Eu trago a pintura de uma forma leve e descomplicada para que a gente possa fluir dentro desse espaço de acolhimento que é a pintura terapêutica. Esse é o Café com Alma, nossos encontros diários, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. E é maravilhoso receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Bem-vinda Ana, bem-vinda Lúcia, Marisa, Eva. Seja bem-vinda Sandra, professora Ju. Sejam todas muito bem-vindos. E essas experiências que eu levei esses 35 anos para aprender, eu vou compartilhar aqui com vocês, e são coisas que eu sinto que fizeram muita diferença aqui na minha vida. E a primeira delas é sobre você não esperar estar pronto para iniciar. São coisas que eu percebo que muitos artistas acabam caindo nisso também. De estar sempre esperando o melhor momento para poder dar o primeiro passo, esperando a melhor hora. E é interessante quando a gente para pensar que, cara, às vezes você pode morrer esperando o momento ideal. Então, o momento de começar, o momento de fazer é agora. O momento de você dar os seus passos. A folha em branco, ela já é suficiente para você dar o seu primeiro passo. A coragem, ela mora na ação. A coragem, ela não mora apenas na espera. Porque senão você acaba esperando demais e vai deixando as oportunidades da sua vida passar. Uma outra coisa que eu aprendi nesses anos também é que pintar é muito mais sobre se ouvir do que sobre se mostrar. Às vezes a gente pode entrar na pintura buscando a aprovação, né? E quando você entra na pintura buscando a aprovação, você acaba saindo mais insegura do que quando você entrou. E a arte, na verdade, ela é um espelho interno, né? A arte, ela não precisa ser uma vitrine. É muito mais sobre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente se permite sentir por meio dos nossos movimentos, né? E uma outra coisa que eu sinto que fez muita diferença para mim em todos esses anos aqui foi perceber que não existe erro quando a intenção é expressão. Então, deixar de lado aquele sentimento de que a forma como eu faço está errada, a forma como os outros fazem é a forma correta. Então, se a intenção é se expressar, o erro, você pode deixar ele de lado, sabe? Mudar essa perspectiva. Porque a técnica ela pode ser aprendida, mas a verdade da arte, aquilo que a gente sente, está na emoção. Mas é nessa emoção que a gente derrama quando a gente está fazendo a parada, sacou? Tipo, é no durante, é nesse processo, não é só o resultado final. Outra coisa que eu também percebi em todos esses últimos anos, que fez muita diferença aqui para mim também, é em relação à comparação. Gente, impressionante como a comparação acaba fazendo parte dos nossos dias. E quando a gente não percebe, a gente simplesmente vai deixando que isso aconteça no automático. Porém, a comparação, ela vai limitando a gente, né? E comparar é usar a régua dos outros para tentar medir o teu coração. Como que você vai medir teu coração usando a régua dos outros? Cada um tem seus bastidores, tem seus desafios, tem a sua forma de viver e de passar pelas experiências e lidar com aquelas experiências de um jeito diferente. Todos nós somos únicos. Então, até mesmo dentro dessa realidade dos artistas,
esse tipo de comparação acaba limitando muita gente. E não só dentro da arte, é dentro da arte, na vida também, num geral. Cada pincelada que a gente faz, cada pincelada, cada traço, cada risco, ela tem uma origem única. Tudo aquilo que a gente faz com a nossa intenção, com a nossa vontade. É importante que a gente aprenda cada vez mais a honrar aquilo que é único e que só a gente tem dentro da gente. Cada um é um ser único. Mas aquilo que eu tenho em mim foi o que eu falei na outra aula. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena e nós temos um registro que é como se fosse um código de barras universal. Cada um é único, tem um porquê de estar aqui. Então, cada vida é muito importante. Não tem como a gente se comparar ou ficar se permitindo entrar nesse ciclo vicioso de comparação, porque cada um vive uma realidade diferente. Então, quanto menos a gente sai desse ponto, a gente mais vai tomando consciência para escolher novos caminhos, sabe? Tomar novas atitudes, fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. E uma das outras coisas que eu aprendi é que a pressa, principalmente nas artes, né? Nesse caminho que a gente vive, a pressa, ela é inimiga da beleza. E eu não falo só a beleza em relação à estética, mas a beleza da conexão. A beleza da conexão com aquilo que é interior, aquilo que faz a gente sentir. Às vezes, quando você inicia uma arte já na pressa de finalizar porque quer ver o resultado, você já sai ali daquele processo e já entra num ciclo que acaba sendo acelerado, como se você estivesse naquela rodinha do hamster. E é interessante porque a gente já entra na arte com esse objetivo de desacelerar. Então, se você entra aqui já com essa correria em mente, ai, vamos logo, não, vamos mais objetivo, não, na arte não precisa nem de objetividade. Quando a gente inicia a pintura terapêutica, o mais gostoso é justamente a gente se permitir fluir, a gente sentir esse momento presente. Porque é no momento presente onde se encontra toda a mágica dessa pintura. É essa conexão, essa coisa gostosa e bonita, que é o fluir por meio das cores. E eu aprendi que o tempo da arte é o tempo da alma. Então, a gente pode imaginar, se o tempo da arte é o tempo da alma, a alma ela não tem relógio. Então é muito sobre o sentir. É muito sobre a gente colocar o nosso coração naquilo que a gente está fazendo, sentindo aquele momento de uma forma real, de uma forma visceral. E dentro dessa realidade toda, a gente pode observar que a gente não precisa ser incrível nas coisas que a gente faz. A gente só precisa ser verdadeiro, porque é nessa conexão com a verdade que mora muito do sentimento daquilo que a gente cria. Quando alguém recebe uma arte nossa em outro lugar, quando você está colocando as suas emoções no papel. Então, não é sobre buscar excepcionalidade, ser incrível, ser fantástico. Não, é só sobre buscar sentir, sobre se permitir viver aquilo de uma forma verdadeira, de uma forma conectada, sabe? E quem toca fundo não é quem impressiona mais as outras pessoas. Não é sobre impressionar, não é sobre performar. Quem toca fundo é geralmente quem confessa com cor, quem se permite. Quem confessa com cor aquilo que está sentindo, quem coloca no papel e se permite com verdade, com realidade, com conexão. E esse é o convite que eu sempre venho fazendo para nossas pinturas terapêuticas. Pintar, eu vejo inclusive
que pintar é um jeito até mesmo de perdoar, de a gente permitir que essas nossas emoções possam fluir e liberar, inclusive, aquele veneno que é o não perdão. A arte ela já entrou em momentos muito preciosos da minha vida em que eu acabei me sentindo muito mal com situações, com coisas que aconteceram. Quando eu falo sobre perdão, para vocês terem uma ideia, há uns bons anos atrás, teve uma amiga minha, super amiga, sabe aquela pessoa muito amada? Ela fez a passagem desse plano para o outro. E a forma como foi esse desligamento foi uma forma muito triste, sabe? A vida dela foi retirada de uma forma muito brusca por pessoas que tinham um nível de consciência muito baixo ali naquele momento. E a forma como tudo aquilo aconteceu me impactou de um jeito muito negativo, muito negativo. E lidar com aquilo, para mim, foi uma coisa muito desafiadora. Eu nunca tinha sentido tanto ódio na minha vida. E é aquele momento em que você, às vezes, até se questiona. Isso é justo? Por que isso está acontecendo dessa forma? E quanto mais a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo compreensão de que tem muitas coisas que acontecem nessa terra que nesse momento a gente pode não ter a compreensão, mas em um momento a gente vai entender. Mas o que eu pude perceber nessa situação da minha amiga foi que aquele ódio que eu senti daquelas pessoas que fizeram aquilo com ela acabou me travando por muitos anos. Era como se fosse uma coisa obscura, sabe, assim, no coração. E ao invés de conseguir fluir com mais facilidade, eu sentia que, em muitos aspectos da minha vida, eu estava travado. E depois de passar por processos terapêuticos, foi necessário levantar tudo aquilo que eu precisava perdoar e visualizar. E isso que aconteceu com a minha amiga me veio muito forte. Esse ódio que eu sentia por aquelas pessoas, né? Então tudo isso precisou ser trabalhado para que eu pudesse conseguir dar novos passos na minha vida. E eu fui aprendendo até com esses processos terapêuticos que liberar o veneno do perdão era o que ia me permitindo fluir com mais leveza. Porque era como se, quando eu pensava neles e tinha ódio, e sentia aquela raiva, aquela coisa, era como se eu estivesse tomando aquele veneno esperando que eles fossem morrer. Alguma coisa nesse sentido. Porém, eu só estava fazendo mal a mim mesmo. Aquilo que a gente conversou em uma das outras aulas. Quando a gente está com a mochila cheia de pedra. E às vezes, quando a gente não solta essa mochila, o peso quem carrega é a gente. Então, quando a gente não perdoa, a gente está mantendo tudo isso dentro da gente. Todo esse ódio, toda essa raiva. Como você pode ter uma vida mais leve se você está intoxicado? Então, perdoar não é nem sobre esquecer, porque a gente não esquece, mas sobre ressignificar aquilo que foi vivido, soltar aquele peso é uma escolha. A escolha de soltar, a escolha de viver novos momentos e não seguir carregando aquela mochila que tanto machucou a gente, que tanto pesou. O perdão, ele é mais como uma forma de não se vincular àquilo que te machucou, sabe? E aquilo que as pessoas fizeram, ou aquilo que aconteceu, sempre eu vejo que funciona de uma forma, a lei de Deus, de uma forma muito matemática, né? Aquele que fez, ele vai pagar por aquilo, entende? Vai ser cobrado de alguma forma. Então, a gente não precisa ser aquele que fica desejando o mal, desejando que a coisa aconteça, muito menos aquele que se vinga, que vai lá e tenta fazer com as próprias mãos. Ah, tu fez isso aqui comigo? Pera aí que você vai ver.
Aí você vai lá, ó, pá, faz com as tuas próprias mãos. Aí depois a lei matemática da vida faz o quê? Vem e dá na tua cara. Porque se você achou que você era a pessoa que poderia lá cobrar, você tá ali criando mais karma em cima daquilo ali. Uma hora você vai pagar. Então, hoje eu já vejo coisas que aconteceram comigo, que foram coisas que eu considero ruins. As pessoas que fizeram aquilo, elas vão pagar por aquilo. De alguma forma, a vida ela vai cobrar delas. Então não precisa ser eu a fazer alguma coisa com as outras pessoas. Então a minha preocupação maior é em relação àquilo que eu tenho feito para os outros, porque aquilo que eu faço retorna para mim. É ação e reação. Aquilo que eu faço vai retornar de alguma forma. Então a minha consciência hoje é justamente de buscar não guardar as mágoas, aquilo que faz com que eu sinta raiva, sinta ódio, sinta vontade de pagar na mesma moeda, porque eu já sei que não é assim que funciona. Então a gente pode ter consciência para trabalhar de formas em que a gente possa fluir nessa matemática da vida, porque as coisas elas vão acontecendo. Então o perdão é liberar aquele veneno, é a gente não manter isso dentro da gente. Na pintura terapêutica, eu utilizei nessa época como para liberar. Na época que isso aconteceu com a minha amiga, eu lembro que eu fazia pinturas, e nessas pinturas não eram as coisas mais delicadas. Eu chorava enquanto eu fazia, enquanto eu pintava. Eu, inclusive, usei muito vermelho nessa época, sabe? De respingar mesmo assim na folha. E eu ia colocando aquilo ali para fora. E ao mesmo tempo em que eu fazia isso com a pintura, dessa forma terapêutica, colocando aquelas emoções e tirando dentro de mim aquilo que machucava, eu ia colocando aquilo tudo no papel. E ao mesmo tempo, paralelamente, eu ia trabalhando as terapias para que eu conseguisse ir soltando tudo aquilo que me machucava. Então foi consciência, foram meditações, foram orações para poder trabalhar aquilo que eu sentia que estava mais me envenenando. Então, a grande importância do perdão e da pintura terapêutica também nesse processo, como forma de fluidez, de tirar e desentupir aquelas coisas que estão aqui dentro, sabe? Como se fossem canos realmente entupidos que acabam travando as nossas vidas, a gente dar os próximos passos. Por isso eu sempre falo tanto que a pintura terapêutica não é só sobre técnica, é muito sobre aprendizado, sobre escolhas, sobre possibilidades. Uma outra coisa que eu aprendi muito nesses últimos anos, também que eu queria compartilhar, era sobre a intuição. Quantas vezes a gente não deixa de ouvir a nossa intuição? E a intuição, ela pode ser considerada tipo a bússola dos artistas, quando a gente sente. E a maioria acaba calando essa voz. A voz da intuição, a voz de se permitir sentir e seguir aquilo que a nossa intuição está trazendo. E às vezes já me perguntaram também, quando eu falei sobre intuição, sobre como diferenciar a intuição do medo, por exemplo. Será que aquilo que eu estou sentindo é intuição ou é medo? A intuição, eu percebo ela, quando ela chega no meu corpo, tudo no nosso corpo a gente pode sentir, a gente pode se permitir. E a intuição, eu sinto que ela chega de uma forma leve. O medo, ele chega de uma forma mais pesada. Você sente. Aqui no peito você sente. Por exemplo, você quer sair e você está sentindo aquela rua, você às vezes está sentindo aquele medo. Tipo assim, será que alguma coisa pode acontecer se eu pegar esse caminho? Quando você sente forte aqui no peito, uma coisa pesada, eu já sinto isso alinhado muito ao medo. O medo traz muito do peso. Já a intuição, eu sinto sempre ela chegando de uma forma mais delicada, de uma forma mais leve. Até quando eu falo sobre caminhos,
Quantas vezes já aconteceu de eu sentir como intuição, caramba, esse caminho aqui pode não ser o melhor, só que não vinha a sensação de medo. Era uma coisa muito leve. Eu falava bem assim, cara, não custa nada. Eu tô aqui, eu posso ir por esse outro caminho. E de repente eu fui pelo outro caminho e depois eu descobri que aquele caminho que eu tava indo tava tendo um engarrafamento porque tinha havido um acidente. Não sei se já aconteceu com vocês também, de vocês ouvirem aquilo que você tá sentindo e depois você saber que alguma coisa tinha acontecido. E comigo acontece muito. Inclusive, a intuição, ela me diz muito sobre pessoas, às vezes, a energia ali do ambiente, daquele local. E às vezes a intuição, ela me chega de uma forma como se fosse um aviso, sabe? Você pode se afastar desse momento. Você pode se afastar dessa situação. Aí você sente aquilo ali e fala, eu já tô com uma intuição aqui de que isso aqui vai me levar para outro canto, para um lugar que de repente não é tão bom para mim. E de repente a gente ouvir. Então, eu sinto que muitos de nós, assim, nós artistas, a gente tem muito essa sensibilidade. É como se fosse uma antena que capturasse isso que está chegando. E a gente se permitir ouvir mais a nossa intuição pode nos tirar de muitas enrascadas. A gente utilizar essa nossa antena parabólica para ouvir aquilo que chega muitas vezes do divino, de uma forma leve. E a intuição eu vejo como essa magia, essa coisa mágica, essa tecnologia maravilhosa. E outra coisa que eu pude aprender muito também durante todos esses anos, considerando as artes e as minhas experiências aqui com tudo que eu fui passando, foi que nós também não precisamos provar nada para ninguém. Quanto tempo a gente vai seguindo achando que a gente tem que estar sempre necessitando da validação do outro? E quantas vezes a gente também se limita por conta disso? Nem toda arte precisa ser compartilhada. Tem arte que que pode apenas ser vivida, pode apenas ser sentida. Algumas artes são só para curar o que a gente está sentindo e isso já basta também. A gente pode compartilhar nossas artes? Podemos. A gente pode inspirar outras pessoas? Com certeza. Mas isso não é uma obrigação. Isso não é algo que você tem que estar fazendo. Você não precisa. Você pode, se for uma escolha. Mas a arte ela pode ser vivida só por você mesmo. Então, até mesmo quando você finaliza suas artes, você pode compartilhar se você sentir, mas você não precisa ficar perguntando para as outras pessoas. O que é que você achou? Você acha que está bonito? Gente, as pessoas elas têm vivências diferentes. Inclusive, eu vejo muito isso acontecendo. Artistas compartilhando, pegando as suas artes e tá em um determinado lugar. O que é que você acha? Aluna minha já aconteceu. De mostrar no local e as pessoas, nossa, esse nariz aqui tá tão torto. Nossa, isso aqui tá tão assimétrico. E tipo, vem uns tipos de críticas assim, de pessoas que nem fazem aquilo, de pessoas que não têm nem... eu não falo nem só experiência, mas não tem nem vontade, não tem nem inclinação, não tem nada relacionado à arte, mas às vezes o artista, ele quer pedir validação de pessoas que não têm nenhum alinhamento com aquilo. A gente já não precisa de pedir validação nem para quem tem alinhamento. A gente até pode compartilhar, mas não tem a necessidade de ficar esperando a opinião da outra pessoa para saber se você continua, para saber se você pinta, se tá bonito, se tá feio. Então, a necessidade de validação é algo que trava. Então, você não precisa se provar para ninguém. Você pode fazer a sua arte simplesmente para sentir, para você viver, para você colocar para fora aquilo que você está sentindo. Então, por isso que eu já falei algumas vezes que a arte ela não precisa ser necessariamente bonita. As nossas pinturas terapêuticas, elas podem
como resultado final se tornarem bonitas? Pode, mas não precisa ser. É muito mais sobre ser sentida do que ser bonita. E às vezes, quando você fica se apegando só nessa questão da beleza, é como se você ficasse se travando, sabe? Tipo assim, eu tô travando a minha pintura. Aí fica, Marquito, eu não tô conseguindo fazer a pincelada que nem você. Eu não tô conseguindo fazer as linhas retinhas. Aí vem muitas vezes aquela sensação de comparação. Eu já pinto há mais tempo, entende? Se a gente começa a pintar agora, a gente pode ter alguns desafios nesse momento inicial, porém, é o passo a passo, é o se permitir, é o não se cobrar, é o soltar aquele chicotinho de estar sempre se cobrando, tá horrível e vai se batendo. Eu não sou boa nisso, eu não consigo fazer, eu não consigo. Gente, isso aí a gente pode soltar. A gente pode soltar essa parada de vez, de ficar nessa necessidade de comparação ou de ficar pedindo sempre a opinião dos outros em relação àquilo que você está fazendo. Você pode se perguntar, quando você faz uma arte, ao invés de necessariamente pedir uma aprovação dos outros, você pode se perguntar, como eu me senti ao fazer essa arte? Olha quando você leva para esse ponto, como é interessante. Você terminou. Nossa, essa arte está tão feia. Nossa, essas manchas aqui, elas estão tão grotescas. Aí você se pergunta, mas como eu me senti fazendo essa arte? Foi gostoso. Foi uma boa experiência. Mas até mesmo o que você vai percebendo enquanto você está ali, você está visualizando aquela tua arte, nossa, como isso está feio. Será que isso que você está percebendo na tua arte não é algo que você está percebendo na tua vida também? Será que não é algo que tem acontecido? Será que você não tem sido uma pessoa julgadora? Na arte a gente percebe isso. Quando fala, eu não consigo, eu estou fazendo aqui, só que a pintura está saindo das linhas. Será que você não tem sido uma pessoa muito controladora na sua vida? Será que não é sobre soltar um pouquinho mais? A arte é um espelho. Enquanto a gente pinta, ela vem ali e começa a refletir coisas que estão dentro de você que às vezes você não vinha percebendo. Então, essa percepção que a arte traz é, na verdade, um presente. A gente ter consciência de que a gente não precisa da aprovação dos outros é também um presente. A gente precisa, sabe de quê? É de permissão. É se permitir mais. Se permitir fluir mais na arte, fluir mais da vida, se cobrar menos naquilo que a gente está fazendo, nos passos que a gente está dando, saber que pode ser mais leve. A gente já conversou algumas vezes, a vida pode ser um campo de batalha ou um parque de diversões. Sempre vai depender da forma como você está escolhendo enxergar. Como será que você tem enxergado tudo? A arte é maravilhosa porque ela é um norte. Experimenta. Hoje, quando a gente estiver pintando a nossa arte, sente o que vem no teu corpo. Quais são as sensações? O que você está sentindo ali? O que teu corpo está dizendo na hora que você está pintando? É cobrança? Você simplesmente está deixando se permitir de uma forma leve? Às vezes fica parecendo que é questão de técnica. Só que na pintura terapêutica vocês podem observar que geralmente não vai ser a questão da técnica. Às vezes, a autocobrança que você tem na vida, ela vai se mostrando em cada pincelada que você dá, em cada incômodo que você sente. O processo é assim. Ele é delicado, é o passo a passo. Cada dia a gente vai escolhendo pintar, cada dia a gente vai escolhendo fluir. Isso que a gente vem trazendo aqui na pintura terapêutica, a gente vai percebendo isso se refletindo na vida. Por isso que eu falo que não é só técnica, a gente vai ver isso acontecendo na nossa vida. A gente vai trazendo ali do papel e na vida isso vai acontecendo de uma forma fluida.
você vai soltando o controle, porque você está percebendo que no papel você está controladora demais. A água, ela não segue exatamente o fluxo que você gostaria. Na vida é assim, a gente também não tem o controle de tudo. E na hora que começa a acontecer, a gente percebe que a gente pode lutar contra ou a gente pode ter compreensão para saber soltar. Para soltar, não ficar na contração. E quando eu falo soltar, não é sobre você não fazer nada. É sobre você tomar consciência e deixar as coisas fluírem de uma forma mais leve, sabendo que você não tem o controle de tudo. Mas com a consciência que a gente vai adquirindo, tanto na pintura terapêutica quanto nos nossos conteúdos de autoconhecimento, com isso que a gente vai adquirindo, a gente vai tendo ferramentas para poder lidar melhor com aquilo que está acontecendo. E é isso que faz toda a diferença. E por último, uma das coisas que eu aprendi muito nesses últimos anos foi que não pintar por medo de não ser bom é o mesmo que não viver por medo de errar. Quando você deixa de pintar por medo de não ser bom, é como se você estivesse travando a sua vida também. Você não estivesse fazendo escolhas que você poderia ter muitas experiências justamente por medo de errar. Então você vai deixar de começar algo na sua vida por medo de errar, por medo daquilo não dar certo. Quantas oportunidades você pode estar deixando de viver por medo de errar? Muitas vezes isso acontece aqui na pintura, né? Quantas vezes as pessoas estão deixando de iniciar por achar que não tem dom, por achar que não tem talento, por achar que aquilo não é para elas. A pintura, gente, é para todo mundo. Quem sente o descontrole, quem sente a ansiedade, quem sente aquele peso no peito, quem sente a dor, consegue trazer e se permitir fluir por meio da tinta. E sentir a coisa acontecendo, sabe? Tirando aqui de dentro. Então, o medo de não ser bom o suficiente, ele não pode ser aquilo que faz você travar. Tanto na pintura quanto nas suas escolhas da vida. Porque o que tem do outro lado da ponte do medo, geralmente vai ser o quê? O resultado. O resultado em relação àquilo que você estava com tanto medo. E se você sente medo, você pode ter certeza que esse medo, a gente falou na aula das resistências, né? Esse medo aqui, ó, ela é um sinal de que aquilo que você está seguindo ali é incrível. Aquilo que está vindo ali é algo muito maravilhoso. E aí vem o medo. Mas por que o medo? Porque existe algo interno, muitas vezes, que é o medo de brilhar. É o medo de dar, sabe? É o medo do sucesso. É o medo de se destacar. É o medo de ser próspero, de ser bem-sucedido. Porque fica uma sensação de que se você se destaca, se você vence esse medo e você alcança esses novos níveis, as pessoas vão se afastar de você. Porque você não vai ser mais pertencente e bem provavelmente você realmente não vai ser mais pertencente a muitos dos grupos dos quais você está hoje. Sabe por quê? Porque isso tudo tem relação com a ambiência. A partir do momento que você muda, tudo ao redor também vai mudando, a ambiência. Então, muitas vezes o medo do sucesso é o medo de não ser pertencente, de perder os grupos, de as pessoas não gostarem mais de vocês, de parentes se afastar. Só que a gente não pode deixar de brilhar ou de crescer por conta disso. Então, é importante que a gente se dedique realmente, em alguns momentos, enfrente esse medo. Porque quando a gente arrebenta esse medo, a gente ultrapassa essa barreira. E as pessoas, elas vão se afastar de você. Assim como no autoconhecimento. Às vezes parece até um caminho meio solitário. Porque as pessoas, elas estarão no momento em que está desalinhado com o seu. Muitas vezes as pessoas, elas vão começar a se afastar, vão te ver como aquela pessoa, nossa, fulana agora tá toda do autoconhecimento,
um negócio do mergulho interior, aí começa aquela coisa, sabe? E muita gente vai se afastar. Porém, novas pessoas vão surgir. E essas pessoas que vão surgir, elas são mais alinhadas com o teu momento, são pessoas que vão te ajudar a crescer, a evoluir, a se desenvolver. Isso é o que acontece muito, por exemplo, dentro da nossa comunidade, lá do Método Soltar, a nossa comunidade Fluir. Os alunos que chegam ali, tem muita gente que chega só pensando na parada da pintura. E ali vai desenvolvendo, vai conhecendo outras pessoas, vai trocando cartas, tem um grupo de oração, as pessoas elas vão se conectando mais. É você buscar novos ambientes, sabe? Ambientes com pessoas que estão na mesma vibe que você, nessa vibe da criatividade, mas não só da pintura, mas da pintura, do crescimento pessoal, do desenvolvimento. A gente sai daquela coisa, muitas vezes, da TV aberta, daquilo que só está acontecendo, daquelas energias, das catástrofes, sabe? E entra dentro de um espaço que algumas pessoas podem achar que é alienação. Só que, de verdade, a maior alienação que existe é quando você se aliena de si mesmo. E você acha que está pertencente a algo por estar sabendo todas as barbaridades que estão acontecendo. Jornalzinho sangrento, que chegou aqui, ó, você torceu, cai sangue do jornal. Se você não está bem, você não ajuda ninguém. Não mesmo, nem a você. Então, você fazer escolhas de ambientes, de pessoas, de lugares e intencionalmente você fazer essas escolhas de estar ali muda tudo. Muda tudo. Isso é o que vai acontecendo também com muitos dos alunos que entram pro Método Soltar, que vai fazendo parte da pintura terapêutica, escolhe a arte como um refúgio, como um lugar de paz, um lugar de medicina, um lugar de cura. Escolhe novos hábitos, a musiquinha, o momento para si mesmo. E aí uma coisa liga a outra. Você acha que só começou a pintar. E quando você menos imagina, você está fazendo novas escolhas, está criando novos hábitos, está se desenvolvendo internamente. Aí quando você vai perceber, você está cuidando do seu corpo. De repente, você está cuidando da sua alimentação. De repente, você está dormindo melhor. Porque você está relaxando, você está tendo tempo para você. Está cuidando do corpo, está cuidando da alimentação, está dormindo melhor. Está ali numa comunidade envolvida com pessoas que buscam o bem-estar, que buscam a arte como terapia, como medicina, de uma forma leve. Qual o resultado disso? O macro que se reflete no micro. É retorno. Aí a gente vai tendo resultado, porque a vida vai entregando resultado, porque a vida ela é coerente. A vida é coerente. Se a gente faz as nossas escolhas, a gente tem resultados alinhados com as escolhas que a gente está fazendo. E se você escolhe leveza, você vai receber também leveza. E, mesmo escolhendo leveza, se vem desafio, você está mais consciente. E quando você está mais consciente, você toma melhores decisões. Você lida melhor com o problema. Eu não falo aqui que pintar vai fazer seus problemas sumir, não. Porque seria a maior mentira. Não faz seus problemas sumirem. Seus problemas, eles continuam. Porque aqui nesse planeta Terra, é como se fosse um pêndulo. Uma hora a gente vai estar em cima, uma hora vai estar embaixo, uma hora vai estar em cima. As emoções são dessa forma. É assim que funciona nessa realidade. Porém, quando a gente está embaixo, a gente tem ferramentas para lidar com isso aqui. A pintura, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, esse mergulho interior, permite que a gente tenha consciência para lidar melhor com a situação que está acontecendo. Então não é magia, não é pílula mágica, é consciência.
E a pintura terapêutica, ela traz consciência. E agora a gente vai mergulhar aqui nessa consciência da pintura terapêutica por meio dessa arte que eu separei hoje aqui pra gente, que eu vou desenhar junto com vocês. Ó, a gente vai pintar as flores verdes. E essa aqui já é uma pintura trazendo um pouquinho assim do abstrato, de uma forma bem gostosinha. Então bora lá que eu vou ajustar aqui a câmera pra gente pintar. Vou ajustar. E vamos iniciar. Ó, essa arte aqui foi a arte de ontem, Afeto. Ela tá disponível aqui no nosso perfil. E quem quiser assistir também essa arte, pode buscar pelo canal no YouTube, porque eu coloquei lá também, tá bom? Todos os materiais que a gente vai utilizar aqui, você consegue acessar no link que eu encaminho na nossa lista de materiais, com a nossa lista de materiais. É só escrever CCA, Café com Alma, para receber geralmente as ilustrações que eu tenho compartilhado, receber as informações, né, que eu vou compartilhando aqui, os lembretes das aulas. Comenta CCA para receber a arte de hoje. As linhas da arte de hoje a gente vai aprender a fazer hoje de forma bem solta. Eu falei que eu sempre vou utilizando até mesmo os versos daqui, né? Os versos das páginas. Eu uso frente e uso verso, para aproveitar tudo. Hoje eu vou usar esse verso aqui. E esse desenho que a gente vai fazer, eu não mandei dentro do grupo as linhas. Geralmente eu envio as linhas, né? Esse aqui eu não mandei, para a gente fazer o passo a passo, olhando aqui mesmo. Porque são flores bem simples, e é para vocês experimentarem soltar o controle e se permitirem viver esse momento. Aqui, ó, esse aqui é o papel Canson, 300 gramas para aquarela. É um bloquinho A5. Ele tá lá também dentro da nossa lista de materiais. É só comentar CCA. E lembrando, quem está assistindo pelo YouTube, basta acessar pelo link na descrição desse vídeo, tá? Aqui a gente vai usar essa aquarelinha metalizada. Essa que eu uso aqui é a da Leo Art. É a aquarelinha metalizada, uma das mais acessíveis que vocês vão encontrar. E aqui, a aquarelinha da Giotto, eu vou utilizar os verdes. Eu vou usar esse verde e esse verde. Vou usar esses dois. E vamos pintar nossa arte inteirinha. E na aquarela metalizada, eu vou usar esse verdinho aqui. Vocês vão ver que coisa mais linda! Aqui é uma caneta Eco Pigment da Faber-Castell. Ela é uma caneta nanquim à prova d'água. Deixa eu levantar aqui a câmera. Reduzir. Para ver se ela... Pronto. Vou fazer assim. Aí vocês podem usar essa caneta nanquim aqui. Vocês podem usar a caneta Micron, caneta Unipin. Pode utilizar a caneta Bic preta. É sério, pode experimentar até caneta Bic preta para fazer essas linhas aqui. Mas é aquela caneta Bic preta utilizada em concurso, que tem essa parte transparente, porque aquela lá você consegue pintar e ela não borra também. Porém, tem outras canetas que são da marca Bic que elas mancham. Tem outras canetas que as pessoas acham que é caneta à prova d'água, faz o teste, na hora que vê tá manchando tudo. Então, você pode até fazer o teste antes. Se não usar essas canetas que eu estou recomendando, testa no papelzinho separado para não borrar o teu trabalho inteiro, porque ela precisa ser uma caneta à prova d'água. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, centralizando. São 3 flores. E eu vou começar
centralizando aqui, ó, colocando meu dedo bem aqui no meiozinho, porque daqui eu vou levantar a primeira, ó, desse meiozinho, tortinho, ó, o cabinho. Pronto. E é justamente com esse objetivo mesmo, de não precisar ser certinho. Aqui, a gente já pode fazer desse ponto aqui que parou, as nossas pétalas. Vou começar daqui, venho, subo, mais arredondado, venho e volto para o mesmo ponto. Ficou quase um moranguinho aqui. Qual o teste aqui com vocês? Soltar o controle. Aqui eu não compartilhei as linhas dessa arte, porque hoje o objetivo era a gente realmente desenhar da forma como você conseguir, acolher essa arte da forma que você conseguir e permitir que a cobrança saia fora. Cobrança que vai para longe. Não precisa... Marquito, eu não consegui fazer essa voltinha igual você. Não precisa. Você vai fazer no olho e vai soltando. Pode ficar maior, pode ficar menor, pode ficar torta. Aqui você vai soltar completamente, porque esse é o objetivo. Daqui, ó, do meio, a gente vai fazer a segunda. Venho, subo, volto para cá. Daqui do meio, eu venho, subo, volto para cá. Ó, como essa ficou diferente dessa. E é isso aí. Vai soltando. Agora, desse ponto do centro, a gente vai fazer linhas, ó, seguindo essa linha aqui e essa linha aqui. Então, ó, daqui eu venho uma linha, paro lá em cima. Venho outra linha do ladinho, paro lá em cima. Vou subindo e fazendo isso. Aí aqui eu já começo a vir para esse lado, ó. Vou entortando a minha linha, sempre parando no ponto lá em cima. Aqui eu venho, paro no ponto lá em cima. Aí agora, vamos para essa aqui. Passando por cima de tudo, eu venho, paro lá em cima, vou passando por cima e vou parando lá naquele ponto. Ó, aqui é a mesma coisa. Eu vou trazer e parar. Aí eu vou levando até naquele ponto. É que eu vou começar a entortar, tá vendo? Para ficar parecida com essa daqui. Saio daqui e vou trazendo. Saio daqui e vou trazendo até esse ponto. Quero mexer mais aqui, posso fazer mais uma linha. Ó, posso vir aqui, fiz mais uma linha, vim até em cima. Ok, nossa primeira flor, ela tá pronta aqui. E agora a gente vai fazer uma aqui e a outra aqui. E eu quero encaixar as folhinhas aqui, então vou fazer primeiro essas do lado para eu poder conseguir encaixar a folha do jeito que couber. Então, ó, daqui eu vou fazer essa tortinha, assim. Mesma linha que essa daqui, eu venho. E daqui eu venho tortinha e venho pra cá. Dessa ponta, eu subo e volto. Faço uma linha no meio. Daqui eu vou fazer um cabinho. E daqui eu venho, volto, faço uma linha no meio. Não vamos buscar perfeição. A gente vai buscar movimento. Aqui é o exercício para soltar o controle e se trabalhar. Volto até o ponto e faço uma linha no meio. Daqui, subo, volto,
faço a linha no meio. E aqui já temos a segunda plantinha pronta aqui desse lado. E agora, essa aqui ficou baixinha, essa ficou maior. Então, vou fazer uma baixinha aqui também. Isso aqui que a gente está fazendo, vocês podem fazer no formato A4, no formato A3. Inclusive, vocês conseguem colocar isso aqui num quadro, tipo uma telinha. Fica a coisa mais linda, gente. Para decorar seu ambiente aí. E é um tipo de pintura muito simples. Ó. Aqui você pode até fazer assim, se você quiser ver o espaço. Não precisa de régua. Você vem aqui, ó. Você colocou aqui essa distância mais ou menos. Você vem pra cá e ó, essa distância mais ou menos. Porque como a gente não tá buscando perfeição, você faz no olho mesmo. Vem aqui, traz pra cá. Nada de régua, soltando todas as cobranças. Aí aqui agora, tortinha, também eu vou fazer até aqui, ó, o cabinho dela. Você deixa ele entortar mesmo. Aí agora daqui, eu vou fazer assim, desse pontinho, vou subir. Aqui faço uma curvinha, subo e desço. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou vir, fazer uma curvinha, subo e volto. Daqui também. Faço uma curvinha, subo, volto. Aqui ainda ficou mais pontudo, tá vendo? E tá super tranquilo. Se você sentiu, faz mais pontudo, faz mais arredondado. Aqui é só ir curtindo. Daqui desse meio, você vai trazendo. Aqui a gente fez todas indo pro mesmo ponto, né? Nessa daqui, eu vou fazer elas não subindo todas pro mesmo ponto. Eu vou deixar elas sempre fechando nessa linha aqui de cima. Então daqui eu venho até aqui. Vou subindo, mas lembrando de pegar sempre do mesmo ponto aqui de baixo. Mas aqui em cima não precisa ser o mesmo. Essa flor é diferente. Daqui eu subo, paro lá em cima. Agora as dos lados, mesma coisa. Você vem, vai encostando na linha lá de cima. E aqui, usa essa daqui como base. Então, você vem e vai entortando ela. Ó. Quanto mais vai se aproximando aqui, mais você vai entortando ela. Aqui é a mesma coisa. Você vem com ela tortinha e sempre desse ponto. Vai trazendo. Aí aqui agora eu vou começar a entortar para o outro lado. Aí aqui, entorta para cá. E pronto. Olha que interessante esse efeito. Como a gente vai voltando sempre para o mesmo ponto, o ponto central ele vai ficando mais pretinho, tá vendo? Olha aqui. Aqui também. E isso aqui, ó, já dá um efeito legal na arte. Quando as linhas elas vão se juntando. E aí agora a gente vai encaixar a folha. Como a gente já fez essas duas aqui, a gente encaixa a folha onde der aqui. Então, por exemplo, essa folha aqui eu vou fazer ela bem... Qual formato? Não vou fazer pontudo, não vou fazer retinho, vou fazer ela bem loucona. Ó, daqui, vem, vou subir ela aqui mesmo, torta, vou encaixar aqui dentro desse espaço e volto para o mesmo ponto. Bem assimétrico. Eu vim trazendo, fui entortando para encaixar aqui nesse espaço e volto. Porque aí não precisa ser certinho. É bem a parada bem orgânica mesmo, bem solta. Aqui agora, desse ponto aqui do meio, eu venho e faço a outra linha. Ó, torta também. Agora, vou fazer aqui de baixo a outra folhinha. Torta também, ó. Assim, vou até aqui, nesse ponto, antes de encostar na florzinha. E aqui eu volto para esse ponto. Torta. Experimentem fazer torta, sem ser retinho demais.
Quando você soltar, aqui ó, você vai subir ela bem tortinha, vai descer tortinha, mas é importante que volte para o mesmo ponto. Então, mesmo que chegou aqui, ó, vem e volta para o mesmo ponto. Veio, volta para o mesmo ponto. Esse ponto aqui é importante que seja o mesmo. Porque se você começar a folhinha aqui, ó, e terminar lá embaixo, aí ela fica com um aspecto estranho. Aqui, ó, vamos do meio. De novo, daqui, sobe. Pronto. Aí aqui a gente vai fazer vou fazer uma mais retinha, encaixando dentro desse espaço, que é o espaço que a gente tem. Então, daqui, eu venho pra cá, subo, volto, essa é mais retinha. E ali no meio. E aqui embaixo faço a outra. Subo, mais retinha, volto pro mesmo ponto. Só uma linhazinha no meio. E aqui a gente tem uma arte prontinha. Super simples. Essa arte de hoje é justamente para mostrar possibilidades. De uma forma bem livre, a gente já consegue fazer as nossas linhas para já começar a pintura. E essa pintura de hoje a gente vai trazer alguns elementos assim mais abstratos também e trazer o brilho do metalizado. Aqui eu estou usando o pincel com reservatório de água, que vocês encontram na lista de materiais. É só comentar CCA para fazer parte lá do nosso canal e receber a lista de materiais. E se tiver pelo YouTube, basta ir no link que fica na descrição do vídeo. Agora, vou colocar aqui meus cristais e minha água. Vou colocar água aqui do ladinho. E aí, o que eu vou fazer? Vou só molhar as duas cores que eu falei para vocês que eu vou usar. Olha só. Esse verde. Vou até pingar aqui com uma gotinha de água mesmo, do meu frasquinho de floral. Só água, para deixar umedecendo aqui essa cor. E aqui eu vou colocar mais uma gotinha. Que enquanto eu vou pintando com esse verde clarinho, esses outros aqui vão umedecendo. A Olivia falando que adorou desenhar essa arte. E é isso, é sobre se permitir, se arriscar. E olha que delícia. Agora, com esse verdinho aqui, o que a gente vai fazer? Simplesmente formas orgânicas. Inclusive, gente, essa flor aqui que a gente está fazendo, aqui a gente está fazendo só 3, né? Mas essa aqui é uma arte que vocês encontram dentro do método Soltar, só que lá é mais completa. Dentro do método Soltar, essa é a vivência sentir, onde a gente pinta, a gente faz pinturas orgânicas em parede. E lá eu mostro vocês como pintar tudo na aquarela primeiro, e depois a gente vai levar para a parede para transformar o espaço na tua casa em uma galeria de arte. Dentro do método Soltar, é uma das trilhas que a gente acaba encontrando lá. E quando você passa por todas as trilhas e todos os cursos dentro do método Soltar, você recebe certificação para ensinar a pintura terapêutica para outras pessoas. Olha só. Aqui, ó, foi quando eu fiz o projeto. Aqui, ó, projeto quarto do método Soltar. A pintura metalizada, inclusive eu mostrei até mesmo o tipo de tinta que a gente usa para fazer o metalizado na parede de casa. Olha só isso. Quando eu mexo, vocês conseguem visualizar bem esse metalizado. Imagina isso na parede. A parede do meu quarto foi onde eu fiz essa arte aqui. E vocês aprendem a fazer o passo a passo. Se você quer conhecer o método Soltar, fazer parte da nossa comunidade, conhecer todos os cursos que a gente tem lá dentro, você pode comentar Soltar 25 aqui ou acessar pelo link na descrição, caso você esteja no YouTube. E você vai conhecer todos os cursos que a gente tem dentro do método Soltar, que eu chamo de trilhas, onde você vai desbloqueando a sua arte
por meio das meditações, das orações, das reprogramações, e também fará parte da nossa comunidade de artistas, onde poderá compartilhar os seus trabalhos e tendo trocas. Basta comentar Soltar 25. Lá a gente faz pintura com café, pintura em tecido, pintura em madeira, pintura em tela. São várias, não é apenas aquarela. Tem outros locais que a gente simula a aquarela, mas usando outros tipos de tinta, porque a aquarela mesmo é aqui para o papel. A gente até consegue usar a aquarela também em alguns tipos de tecido, mas eu também mostro como utilizar com a tinta de tecido, simulando a aquarela. Então você aprende a pintar bastidores. Quem faz bordado ou vende os próprios trabalhos consegue fazer isso em telas, em madeira, em formas muito variadas. Então, são todas as trilhas que vocês encontram dentro do método Soltar. Basta escrever Soltar 25 para vir fazer parte desse universo com a gente. Aqui a gente vai fazer agora formas bem abstratas. Ó, estou com o pincel de ladinho. É um círculo retinho? Não. Nem precisa ser. Ó, eu fiz primeiro aqui uma camada, depois com o mesmo verde eu vim, ó, só trisquei. E vou deixando aqui, se misturar. E agora eu vou pegar esse mesmo verde e vou trazer para cá, ó. Vou pintar todas as folhinhas? Não necessariamente, porque nessa arte aqui o meu objetivo é outro. Ó. Só um círculo. E aí eu entortei o círculo aqui em cima. E é isso. Ó, a Vivi falando, tô imaginando verde e azul nessa arte. Já experimenta aí, Vivi. Seu verde e azul e já sente como vai ficar. Ó, pronto. Uma forma orgânica aqui, uma outra livre aqui. Acabou. Aqui eu não preciso ficar pintando todas as folhas, não. Esse aqui é o objetivo dessa arte. Agora, com esse verde mais escurinho, que eu tinha colocado a gotinha, a gente vai fazer uma forma aqui. Pronto. Só um círculo simples. E agora vamos fazer aqui do outro lado. Aqui eu vou fazer duas. Uma forma mais soltinha. Aqui, ó. Não precisa ser retinha. Solta. E aqui vou fazer embaixo. Livre. Agora, enquanto ela está aqui, elas estão aqui secando um pouquinho, eu vou pegar, molhar um pouquinho da ponta do pincel na água, vou triscar aqui na minha tinta e agora eu vou dar uns respingados, dando uns toquinhos aqui. Ó, os respingados. Quanto mais eu coloco aqui com água, maior fica a bolinha do respingado. Ó. E agora, aqui mais para cima, vou deixando explodir aqui. Se sentir dificuldade de fazer com o toquezinho, pode colocar os dedinhos assim, ó, e bater assim. Eu gosto mais assim porque eu consigo escolher exatamente o local e aqui fica legal também. Agora, e olha só isso, duas cores. Um verde claro, um verde escuro. Aqui a gente manteve uma harmonia. E agora, antes da gente fazer o metalizado, eu vou dar uma secadinha. Agora uma secadinha.
Para a gente poder trazer o metalizado, que vocês vão ver como vai ficar lindo esse metalizado verde. Nossa, gente, imagina isso na parede do quarto, com um brilho incrível. Foi esse que a gente fez na pintura orgânica na parede. Costumes carioca falando, poderia ser laranja e amarelo. Poderia, fica legal também. Inclusive, você pode experimentar e depois mostrar pra gente, compartilhando. Laranja e amarelo fica lindo. Vocês podem pegar cores assim, por exemplo, um azul claro, um azul escuro. Ó, tem várias cores que poderiam funcionar muito bem. Quando vocês quiserem fazer algo assim, por exemplo, para as cores se combinarem, você pode olhar geralmente na paleta também, porque na paleta já é colocado de uma forma em que as cores elas vão estando uma do lado da outra, as que vão combinando. Então, por exemplo, aqui, se você pega um laranja, um amarelo, já funciona. Um amarelinho claro e um amarelo mais escuro. Um amarelo claro e um ocre. Ou você pode vir, ó, um verde claro, um verde mais escuro. Um azul claro, um azul mais escuro. Gente, tem tantas possibilidades. E uma aquarelinha dessa daqui, ó, super acessível para você ir brincando. Os resultados ficam isso aqui, que vocês estão vendo. Com aquarela bem baratinha. Olha só. Depois eu vou mostrar a parede para vocês lá nos stories. A Kátia perguntando se eu posso mostrar a parede. Eu mostro lá nos stories. Depois eu vou tirar as fotos e vou colocar lá para vocês visualizarem. Aí eu vou mostrar essa arte de hoje e mostro como que ficou na parede também. Dentro da vivência sentir, essa que está lá dentro do método soltar, por exemplo, a gente tem essa parede que ficou com verde, a gente tem também a parede da sala, a parede da copa, cada um eu transformei em um assim. Deixa eu mostrar. Ó, essa foi a parede do banheiro, projeto banheiro, que é uma porta de correr, né? Só, olha só, o amarelinho e o laranja, que nem a gente estava falando aqui, nas cores que estão ali alinhadas. Aí esse foi o projeto quarto. Deixa eu mostrar para vocês os outros, que legal que ficaram também. Aqui foi o projeto sala. Aqui é onde fica na parede, ali onde eu faço meditação. Aí eu deixo o colchonete lá de meditação e fica essa pintura atrás. Nos posts aqui do perfil vocês já devem ter visto várias vezes essa pintura. Porque eu faço muitas fotos lá, porque fica bem legal. E eu usei também uma pintura lá, usando um metalizado também, utilizando e trazendo duas cores assim. Ó, projeto sala. Esses que eu estou mostrando aqui, vocês aprendem dentro do método sentir, que é uma das trilhas, que está lá no método soltar. A vivência sentir. Aí eu ensino primeiro a fazer essa da aquarela todinha e depois eu mostro passo a passo de como fazer lá na parede. Essa aqui foi a que eu usei na copa. Isso, a minha aquarela é da Giotto, essa que eu estou usando aqui. Eu uso algumas outras também. Mas essa da Giotto você já consegue fazer tudo. Essa aqui, que a parede aqui ó, é dividida ali, né? Aí tem a porta aqui, a mesa fica nessa parte aqui. Aí aqui é a parede do lado. Essas aqui eu pintei lá também. Mostrei o passo a passo como fazer. Então você consegue levar muitas dessas pinturas que a gente fez, inclusive aqui nessas nossas aulas do Café com Alma, vocês conseguem reproduzir, vocês conseguem levar isso para a parede. Fica muito legal. A Cris falando, fazendo a quimioterapia e assistindo esse encanto de aula. Cris, tudo de maravilhoso para você na sua quimioterapia, que o seu corpo possa responder cada vez melhor, que possa sentir as nossas energias e as nossas vibrações. E aí, agora que já tá praticamente sequinho, ó. Então,
Não, Rosa, essa cintilante aqui é da Leo Art. Tá na lista de materiais que eu compartilho dentro do grupo. Para você receber a lista, precisa comentar CCA e entrar lá para dentro do nosso canal. Aí lá a gente sempre vai compartilhando os materiais que são utilizados. Olha só, agora com esse verdinho aqui, a gente vai levar, vou dar uma umedecida e vamos levar umas pinceladas. Nessa daqui, eu vou trazer umas leves pinceladas. Eu pintei aqui na primeira, na segunda e nessa terceira. Não vou necessariamente pintar todas. Vou trazer algumas pinceladas no metalizado aqui também, ó. Aqui, aqui e aqui. Fazer uma aqui nesse meiozinho também. E assim, a gente não precisa pintar tudo. Você pode trazer assim, só em algumas partes, alguns elementos. Aí agora, a folhinha. Vou passar só nessa folhinha aqui. Pronto. Já já vai dar aquele brilho. Aqui. Vou pintar essa primeira folhinha. Ó, pode até sair fora da linha. Aí vou pintar essa segunda. Aqui com metalizado. Aí aqui agora eu vou pintar essa aqui do ladinho. Fiz uma de cima, uma do lado. Aí eu vou alternando assim, ó, pra ir sentindo. Ó, aqui, peguei aqui. Ainda pegou por baixo aqui da folha. E é isso mesmo. Vamos soltando todo o controle. Aqui a gente não precisa buscar que seja perfeito. Só precisa acontecer. Agora aqui. Sobe e desce. Pintando essa folhinha. Lembrando sempre que nas nossas artes a gente pode se permitir ser sensível, porque ser sensível não enfraquece a gente. Ser sensível nos aproxima de quem se conecta com as nossas artes, com aquilo que a gente faz. Lembrando de não ficar buscando muita coisa para iniciar, não. Você pode buscar o material que você tem, sabendo que o que você tem é o suficiente para hoje. O mais importante é fazer o seu movimento. E olha só. E não precisa ser perfeito. Só precisa acontecer. Aqui é sobre a gente se permitir, sobre a gente sentir, sobre saber que você não precisa se encaixar onde você sempre precisou se encolher. Aqui é liberação, é permissão, onde você pode ser você sem comparação, porque a comparação, ela só te afasta de si mesmo. Aqui na pintura terapêutica, você pode se permitir fluir sem julgamento. E uma pintura fácil, simples, mais rápida. E aqui a gente finaliza nossa arte com duas cores e uma aquarelinha metalizada. E olha só. Eu vou até dar uma secadinha aqui. Enquanto isso, quem ainda não está no nosso grupo, comenta Café com Alma, CCA, a sigla CCA, para fazer parte do nosso grupo. Não deixem de participar, porque senão vocês vão perder as novidades que a gente vai compartilhando por lá, viu?
O nosso canal é o melhor ponto de troca. Porque às vezes você pode não receber notificação do Instagram e pelo nosso canal você vai ter a certeza de saber exatamente tudo o que vai estar acontecendo. Receber as ilustrações, receber as listas de materiais e os lembretes das aulas. Isso, CCA, Café com Alma, CCA. Ó, e assim finalizamos essa arte. Quem sentir de dar um passo mais profundo, quem tem a vontade de aprender a pintura terapêutica, mergulhar mais a fundo, ensinar outras pessoas e receber a certificação para levar essa arte adiante, pode comentar Soltar 25 para conhecer o método Soltar, se experimentar dentro desse espaço que é acolhimento, que é medicina, um espaço de leveza. Olha, Nessa, um beijo, sua maravilhosa. Manda um beijo pra Lara também, pro Davi, pro tio Rick também. Então, aqui está a nossa arte finalizada. Um beijo gigante no coração de vocês. Obrigado pela presença, pela energia e pela troca aqui comigo. E até amanhã. Fiquem com Deus. Beijinho, tchau, tchau.